Bom dia, galera. Vamos aqui para o fechamento do mês de. Qual mês que a gente foi? Março. Fechamento de março, tá? A gente teve uma rentabilidade aí um pouco menor do que a de fevereiro, porque a gente carregou empresas de fevereiro que não estavam bem. Mas no final das contas a gente mudou a estratégia e o índice de acertos está aí positivo, 70%. Aí deu certo um pouco a nossa mudança de estratégia, mas ela refletiu melhor ainda no mês de abril, que a gente vai gravar no próximo vídeo. O mês de abril já começou bombando, né? Então, a mudança começou em março e, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, em abril a gente ia sentir a diferença e realmente está vindo forte a diferença. Até o índice de acerto até o momento está positivo. Mas vamos falar de março, tá? Então, a gente tem aqui quatro empresas que a gente que carregamos do mês passado, de fevereiro, e não foram boas. Né? Aqui tem a Light, Suzano, a Ipera e a Klabin. Dessas quatro, só uma foi positivo, que a gente conseguiu ter lucro. E ela foi estopada, tá? A gente colocou um stop mais curtinho, né? E foi estopado com 5% de lucro. Excelente, né? R$ 26 aqui. Só que essas outras, por exemplo, a Light, eu fui fazendo parciais para reduzir risco, porque eu já sabia que o negócio ia para que a coisa não ia bem. Então eu já sabia disso e aí eu fui o quê? Reduzindo o risco, fui vendendo quando o preço estava melhor para eu poder fazer saídas parciais defensivas, né? E no fim, saí com esse prejuízo aqui da Light de R$ 42, né? Então a média de rendimento de negativo de 4,3. Mas beleza. A Suzano também não performou, a gente colocou um stop mais justinho para não perder muito, estava indo, sabe, tinha esperança de, porque começou 16 de fevereiro, depois de um mês, mas não deu, estopamos, melhor sair mesmo com esse prejuízo de R$ 30 e beleza. A Ipera foi positivo. E a Klabin, que foi um peso aqui muito grande. A gente estava com a mão grande, mão cheia para a Klabin. Ó, R$ 1.000 investido e tomamos o mais a, a perda, né, mais alta, a porcentagem mais alta do mês foi com ela e ela que estava com a mão mais cheia. Então, R$ 72 de prejuízo. Então, a gente teve muito prejuízo. Mas mesmo assim a gente fechou no positivo, ó, com R$ 156, ou seja, um lucro de 1,35. E aí o que salvou, né? A gente fez várias operações com essa mudança de estratégia, até fazendo stops mais curtos, então não arrisquei tanto, mas tive aqui na Pomo eh, lucros menores, mas lucros, né? Então assim, vai R$ 17, né? Pô, mas investi quanto desses R$ 17? Foram R$ 840, ganhei R$ 17 e aí teve um lucrinho médio lá de 2%, mas tá ótimo, né? Porque a gente operou quantos dias? 20 e poucos dias, né? A gente operou. Então, menos de um mês, garantiu lá uns 2% de lucro, né? E a grande foi a Vamos, né? Até deixei aqui no destaque. Ela foi a que mais ganhamos, né, a maior porcentagem. Só que a gente não estava com a mão cheia igual estava com a Klabin. Investimos R$ 720. E aí eu ganhei aqui 58. E o que aconteceu com a Vamos? Isso ficou como lição aprendida, tá, galera? Eu peguei e deixei o stop loss lá embaixo, arriscando mesmo, assim. Então, quando eu fiz essa parcial aqui, fiz uma parcial gorda, assim. Eu tinha 200 ações, vendi 150 aqui e, bom, garanti meu lucro e pensei, bom, agora o que vier é lucro, né? E deixei 50 ações aqui para ver se ela ia, né? Mas deixei o stop loss aqui quase no mesmo valor do que quando eu entrei. E aí o meu valor, o preço chegou até lá, chegou lá embaixo e, eu fui estopado com esse prejuízo. Então no final das contas eu tive um lucro de 53. Mas pô, poderia ter vendido aqui e sairia todo mundo feliz com 10%, né? Então eu quis arriscar. Então, ou poderia ter colocado um stop em outro lugar, em outra posição, mas enfim, foi isso. E o resto eu tive várias outras pequenininhas que me garantiram lucro. Então, se eu pegar aqui mesmo a Axia e todas as outras que eu fiz, aí tem R$ 185 de lucro. Então, foi isso que deu essa variada aqui
no meu lucro, né? Deu uma impactada aí essas empresas de fevereiro. E aí eu entendo assim que eu mudei a minha estratégia, fiz alguns ajustes em comparação a fevereiro e deu certo, porque em abril já tive vendas, né? Então já peguei, pus lucro no bolso, tem outras operações aqui que estão abertas, que é o que está dando aqui esse bom resultado, mas já ajustei o stop loss para não sair com prejuízo. Então, assim, abril promete bons resultados, né? Mas aí isso vai ficar para o próximo vídeo, tá, galera? Então, aqui de março é isso que eu tenho para falar. Eu vou mostrar aqui o gráfico da Vamo, né? Então, eu esperava, assim, com esse cruzamento de média móveis aqui, quando chegou aqui embaixo, foi mais ou menos aqui que eu fiz a parcial, e eu imaginei que ia fazer um pullback, né? E ia continuar descendo, mas não, ele reverteu aqui e foi para cima. Aí foi estopado, né? Eu estopei com esse pequeno prejuízo, né? Então aqui eu esperava um pullback e ele aconteceu essa reversão. Mas no momento tá meio que na indecisão aqui, tá? Porque as médias móveis agora elas deram que uma e- equalizada, né? Estão vindo de lado aqui, né? Então não tem um sentido ainda, né? Um caminho ainda definido. Então vamos, eu deixo aqui eh, deixaremos aqui para monitorar, para saber se o mercado decide para qual lado vai. Então, pessoal, isso é tudo, tá? É um bom investimento aí para vocês e esperem o próximo vídeo que eu vou falar sobre o mês de abril e contar um pouco o que aconteceu para ter esse belo desse desempenho. Então, hoje, se eu saio hoje das operações que eu tenho esse lucro. Mas no próximo vídeo, vocês vão ver as ações que eu coloquei, porque tem coisa aí com projeção para mais lucro. Então, fiquem atentos aí. Forte abraço.